Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando o próximo treinador do Sport Clube do Recife. As notícias que estão sendo veiculadas, inclusive os torcedores do esporte puderam acompanhar através do site Eu Pratico Esporte em todas as suas redes sociais, de que houve uma conversa entre um dos candidatos do próximo pleito do esporte do dia 18, que visa aí a presidência do clube para o biênio 2019-2020. Tivemos a conversa entre os Miltons, o Milton Bivar, até então candidato, com o Milton Mendes, atual treinador, pelo menos disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, sua reta final à frente do rubro-negro pernambucano, e tem essa dúvida a respeito de quem será o técnico, até porque nas conversas que foram aí ministradas, o Milton Mendes agradeceu o convite do Milton Bivar, mas a gente percebeu que ele não permanece para o esporte para 2019. Esse será o assunto e também outros assuntos a respeito de outros nomes que possam ser aí ventilados pelo esporte, visando o comando técnico do próximo ano e as competições em disputa. Antes de mais nada, convido sempre o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro aí do nosso conteúdo. Claro, dê o like nos nossos vídeos para que o YouTube recomende aí para outros torcedores do esporte que não conhecem o nosso trabalho, torcedores de outras torcidas, que gostam de uma boa resenha, de uma discussão sadia sobre o futebol, você vai encontrar aqui no site Eu Pratico Esporte. Tanto no site, como também através do nosso canal, todas as nossas redes sociais, trazendo aí as principais notícias do Leão da Praça da Bandeira. Sem mais delongas, a gente traz aqui esse questionamento a respeito do Milton Mendes, que não permanece para 2019. Era uma das preferências do técnico, do presidente, candidato a presidente Milton Bivar, e observando essa situação, o torcedor deve lembrar lá atrás de que a preferência dessa chapa Esporte do Povo, para chegar a caso uma presidência e observar um nome de um técnico para a temporada 2019, estava sendo sempre sondado o nome do Milton Cruz. Eu acredito que desta forma, como aconteceu com o Milton Mendes, ao meu ver, foi uma mera formalidade de um cara que fez uma boa campanha na primeira divisão, de um cara que conseguiu, nos últimos momentos da Série A, dar uma vida ao esporte, e com isso, essa chapa, que inclusive é de oposição a tudo que acontece internamente no esporte neste momento, ela fez uma proposta para o Milton Mendes, é um cara que trabalha seriamente, que conseguiu resgatar ainda um esporte que poderia ter sido rebaixado com rodadas de antecedência, e a gente pôde perceber que houve o contato, mas na verdade o interesse mesmo estava na contratação, caso a presidência se confirme no próximo dia 18, em meio ao técnico Milton Cruz. Milton Cruz, que a gente destaca, um cara que estava até então no Figueirense, teve vários anos de trabalho na coordenação técnica do São Paulo, teve passagem aqui no futebol de Pernambuco, à frente do Náutico, mas observo como um treinador que ainda precisa evoluir em certos pontos. Eu percebo um Milton Cruz que, num clube de expressão, com o qual é o Figueirense na disputa de uma segundona, não conseguiu se afirmar na primeira faixa da classificação. Eu não sei o que se passa internamente dentro do clube catarinense, mas o time que o Figueirense tinha em mãos tinha condições de pelo menos figurar ali na parte boa da classificação, quinto, sexto, sétimo lugar, aquela briga entre as equipes que estavam em busca do G4. O Figueirense de fato não conseguiu se afirmar em meio àqueles clubes e ficou aí em posições medianas na classificação final desta Série B. Então é desse Milton Cruz que o esporte está tentando se tratar. Mas em contrapartida, temos o Milton Cruz que trabalha bem com a base, é um cara que conhece esses garotos. Na verdade, não conhece os garotos do esporte, mas conhece o tipo de trabalho a ser dosado em relação a jovens que estão surgindo, e pode ser um ponto positivo em meio à crise financeira que o esporte vive no momento. Então, trabalhar com garotos, essa questão também de estar ambientado com a região, até porque não será um marinheiro de primeira viagem em trabalhos na região Nordeste.
então pode ser um ponto positivo em relação a esse treinador. Outros nomes podem ser ventilados também, no caso aí do Guto Ferreira, foi um nome até especulado, até pelo próprio canal Eu Pratico Esporte, né, na pessoa desse que vos fala, né, através do Twitter, né, que eu pude ressaltar que poderia ser alguns nomes desses aí, o Guto Ferreira, a permanência do próprio Milton Mendes à época e o nome do próprio Milton Cruz. Outras oportunidades de mercado, elas são difíceis no momento por alguns aspectos. Primeiro, a gente sabe que a situação financeira do clube não é a das mais favoráveis para estar escolhendo o nome de treinador nesse momento, e até porque a indefinição seguirá até o próximo dia 18. E segundo, que os clubes neste momento eles estão se reforçando, aqueles que não buscam permanecer com o seu treinador, eles estão buscando outros, e o Sport, no fim das contas, deve, assim como também nos jogadores, anunciá-los de última hora, né? Aquela semana que antecede a estreia num campeonato estadual, onde o Sport anuncia um pacote de reforços no caso dos atletas e anuncia um treinador, mas acredito que esse treinador deve ser anunciado ainda neste mês. Acredito. Esse é apenas um pitaco, um palpite de que o Sport não vá se alongar tanto nessa questão do técnico a partir do momento da definição do novo presidente, né, para os próximos 2 anos. Acredito que a diretoria tome esse posicionamento de contratar um novo comandante. O mercado não está fácil, não está cheio de opções boas que possa fazer do Sport uma equipe consistente nas competições em disputa, mas acredito que o Sport possa contratar bem, até pelo nome que tem ainda, embora, né, a gente pudesse perceber aí nos últimos meses, nos últimos anos, um Sport enfraquecido em termos de salários, um Sport enfraquecido em termos de palavras também, né? A questão interna do Sport, ela foi muito deteriorada, e com isso passa uma mensagem, né, digamos que negativa, para aqueles que possam vir à capital pernambucana para comandar o rubro-negro da Praça da Bandeira. Então, essa é a visão, né? Eu vejo um Sport hoje, né, em busca de resolução, nesse caso da presidência, das eleições, para logo em seguida tocar o barco e pensar na temporada 2019, ainda com déficits de 2018. Né, pendências com jogadores, pendências com a própria comissão técnica e, claro, né, a utilização da base, algo que a gente sempre vem falando aqui e que eu acredito que com esse não do Milton Mendes e essa aceitação do Milton Cruz por parte da chapa do Milton Bivar, né, que é cotada aí como uma das favoritas, pode ser um bom nome, mas que tem que ter a devida paciência com o trabalho desse treinador. No caso de Vitória, do outro lado da moeda, na chapa do Sport Uma Razão para Viver, comandada pelo Eduardo Carvalho, esse nome que fica aí como o X da questão ainda é tratado a 7 chaves, né? Trata-se de um treinador que, segundo o próprio Eduardo Carvalho, é um cara experiente, um cara que já teve uma certa rodagem na Série A do Campeonato Nacional. Vamos ver o que é que quem será esse nome, e eles pode aí, quem sabe, até se adequar às condições que o Sport pode lhe oferecer, né? E tem muito disso aí. Não basta ser um treinador que ele tenha a devida experiência, o devido respaldo no mercado, se ele não se ambiente com o Recife, se ele não se ambiente com o clube, né? Isso pode ser aí maléfico para o Sport e causar uma demissão, que é algo que o torcedor não espera, pelo menos nesse início de trabalho. Diminuir a troca de técnicos, né? Dar um pouco mais de continuidade a esse trabalho, que o Sport necessita bastante de um trabalho consistente para não ter mais um ano complicado no seu currículo. Então é isso, torcedor, espero que tenham gostado. Não deixem de acompanhar o www.eupraticoesporte.com.br, bem como também todas as nossas redes sociais. Forte abraço e até a próxima!